Então, vamos lá para mais um encontro online, nosso 7º encontro, e agora falando do capítulo 8 do livro Pecados Aceitáveis, Iago Martins, e nesta oportunidade falando sobre a zoeira, os limites bíblicos do humor. E é um assunto que, quando eu li o livro, quando eu peguei o livro, na verdade, pela primeira vez, eu olhei lá os capítulos, né, no índice, eu falei, vixe, esse de zoeira vai me pegar, hein? Esse de zoeira vai ser complicado. Mas, na verdade, reforçou algumas ideias que eu já tinha e continuo fazendo bastante brincadeira. Vocês acompanham lá o Varoai e sabem que a gente gosta de fazer umas brincadeiras. Mas tudo dentro dos limites, né? Tudo dentro do que a gente entende que é a forma correta de fazer. E quando a gente lê esse capítulo e a gente começa a ver, e o autor ele começa a falar sobre Jesus e trazer um pouco dessa, quebrar um pouco essa visão de Jesus como apenas como Deus, trazendo a ideia de que Jesus também foi um homem, também foi um ser humano, e por isso ele nasceu, ele era uma criança, ele não saiu da barriga de Maria andando, falando, pregando. Ele teve que se desenvolver, ele teve que aprender a falar, e é estranho quando a gente pensa assim, porque Jesus, sendo Deus, teve que aprender, né? Jesus, a mãe dele teve que trocar a fralda dele, teve que limpar, dar banho, e quando a gente entende que Jesus era ser humano também, e que Jesus provavelmente era um bom piadista, né? Eu acho que, com certeza, as piadas de Jesus eram umas piadas boas. Ele é Deus, né? Ele ia saber fazer umas piadas boas. Piada não. E quando a gente começa a entender que se Jesus provavelmente era uma pessoa que ria, que brincava com os amigos, e sendo uma pessoa que não pecou, então entendemos que existe uma forma correta de brincar, existe um humor santo, existe piadas santas, existe um limite que devemos, que não podemos ultrapassar para não pecarmos, assim como Jesus provavelmente fazia suas brincadeiras, mas sem pecar. E eu quero chamar a atenção sobre o trecho de Eliseu, na página 148. Se você tiver com o seu livro, por favor, abra. Rir é coisa séria. E contando a história de Eliseu, ele estava na capital da idolatria do seu tempo e encontrou um grupo de jovens. E o grupo começou a caçoar dele, começou a fazer brincadeira, piadinha, chamar ele de careca, chamar ele de calvo. E talvez essa zombaria não era apenas uma brincadeira, mas era de fato uma ofensa. Na época, o autor aqui fala que os cabelos simbolizavam a beleza, força e vigor. Quando os jovens começaram a zombar de Eliseu, não estava apenas brincando com ele, estava falando que ele era, através dessa brincadeira, era fraco, que ele não tinha vigor, que era um profeta menosprezado, que era um profeta fraco, um profeta desprezível. E o autor chama a atenção aqui, então, que essa brincadeira acabou que não apenas ofendeu o Eliseu, mas a sua posição como profeta, como um homem de Deus. E por isso Eliseu lança sobre eles uma maldição, e eles são mortos, são despedaçados lá por uma ursa que os devora e os mata, e tudo isso por causa de uma brincadeira, por causa de piadas, porque afrontou o homem de Deus. E Provérbios capítulo 14, 9, fala que apenas o tolo brinca com o pecado. Então,
nós entendemos que o limite bíblico para o humor, para as brincadeiras, é quando a gente deixa de brincar e começa a ofender. Quando a gente deixa de dar risada juntos e começa a atacar, a menosprezar, e principalmente quando as nossas brincadeiras ofendem a Deus, ofendem as coisas de Deus, ofendem a obra de Deus, ofendem homens e mulheres de Deus, assim como aquelas brincadeiras daqueles jovens ofenderam Eliseu, e não apenas o homem Eliseu, mas o profeta, o homem que tinha um chamado de Deus, e Deus, então, ele assume aquela ofensa, e quando você ofende o homem de Deus, você também está ofendendo a Deus. Então, como eu comentei na reflexão de ontem, uma coisa é a gente brincar entre amigos. O Matheus está aqui e sabe que a gente sempre gostou de fazer muitas piadas, né? Sempre gostou de zoar as pessoas. Mas uma coisa é a gente brincar entre amigos, uma coisa é a gente fazer piadas e às vezes até piadas que parecem muito pesadas, né? Mas tudo isso é brincadeira. O objetivo é brincar, o objetivo é rir, o objetivo é você interagir com outra pessoa, interagir com seus amigos. Agora, quando uma piada, mesmo que nem seja tão forte, tão pesada, mas o objetivo por detrás dessa piada é a ofensa, aí você está cometendo um pecado. Então, quero passar aí para o Matheus para fazer seus comentários. Me ouve bem, Vinícius? Ouço. Pessoal, boa tarde, queridos, tudo bem? Capítulo difícil esse, viu? Para mim é bem difícil, mas ao mesmo tempo que ele é difícil, ele não é muito diferente do restante do livro, não. E como não é diferente? Davi, Vinícius, em muitas passagens ele fala assim: sonda, Senhor, meu coração, sonda o meu coração. Na brincadeira que você, tanto com o profeta Eliseu, ou quanto na nossa com os nossos amigos, não é tão difícil. Se você sondar o seu coração, você sabe das suas intenções, né? Assim como a intenção desses jovens com Eliseu era somente a chacota e a ofensa, do que às vezes eles colocaram a mão num lugar que não era pra eles mexer, né? Não só com o profeta, né? A defesa, né? Deus tem, a gente ouve muito isso, né? Deus tem muito compromisso com a sua glória. E ali eles mexeram muito com a glória, né? É dado uma ordenança, o profeta tinha uma posição como a boca de Deus naquele momento, e aí eles vão lá e ofendem. Então, não é que a brincadeira em si, não é a zoeira em si. O ponto não foi a zoeira, como você mesmo pontuou. O ponto é a intenção. O ponto é que o único intuito deles naquele momento era atacar, apontar e diminuir o profeta. Ainda que jovens, a gente comentou nos capítulos passados, né, que o jovem não é muito esperto, né? Se para você que é jovem alguma coisa faz sentido, pergunta para alguém mais velho, provavelmente não faz. E para aqueles jovens, eles acharam que fazia sentido você mexer com uma autoridade que não está rindo com você, que não está conversando com você, e diminuir de forma brutal, como eles fizeram. Foram burros e foram insolentes. Qual que é o ponto do sondar o seu coração, que eu estou levantando? Que não é tão difícil. Se você levanta uma brincadeira com alguém, como você falou em amigos, é uma coisa. Eu estive com o Vinícius uma boa parte da minha vida e ri com o Vinícius uma boa parte da minha vida. E nessa de brincadeira, a gente já riu para rir junto, mas a gente também já riu para rir do outro, sem o outro gostar. A gente já fez isso. E pra gente é muito claro. Eu não consigo lembrar tantas vezes, mas eu consigo sondar meu coração em alguns momentos para saber quando eu já ri junto ou já ri de, sabe? E ri de pessoalmente. Ri de alto, ri de para diminuir. A gente sabe distinguir essas coisas. A gente não é criança. Todo mundo aqui que tá aqui já tá bem, bem grandinho. O que, Vinícius? Às vezes o Iago comentou
O cristão, o cristão tem que ter bom humor e bom humor saudável. E nem sempre a gente tem. Eu acho que o bom humor saudável, que às vezes eu fiquei, Senhor, o que que é bom humor saudável? O que que eu posso considerar saudável ou não? A gente consegue pensar nisso com o maior dos mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos resumir, vamos olhar a zoeira, vamos olhar a brincadeira, o meme por essa ótica. Vamos ver o que você faz em amor ou quando você tira o amor. Se você tá numa roda, se você tá com um amigo, se você vai postar alguma coisa, se você postar um meme, e isso for sempre para atacar, se você olhar o seu riso e naquilo só houver chacota, você sabe que não vem de Deus. E se não vem de Deus, sempre vem de outro lugar. É sempre assim, não é tão difícil. Eu queria, pensando no tema da zoeira, pensando no humor, pensando em comédia, eu pesquisando um pouco ontem, Vinícius, um pouco hoje, eu que acompanho bastante comédia, bastante comediantes, eu lembrei de um que eu tenho certeza que todo mundo conhece, se eu comentasse Danilo Gentili aqui, todo mundo ia saber quem é, fica mais palpável. E ele tem um exemplo que casou com um exemplo meu. Eu vou desenhar aqui para a gente tentar entender o raciocínio. Vinícius, o Danilo Gentili, bem antes dele ser famoso, o pai dele morreu. Ele tinha uma relação muito boa com o pai. Por volta dos 17 anos dele, o pai dele morre. E 6 meses depois, a irmã dele, que arrumou um emprego, ia trabalhar no primeiro emprego, no primeiro dia, o carro capota, um carro cheio, capota com todo mundo e só ela morre. A irmã dele morre. Uma semana depois, tem um apagão, que é um apagão que deu no país todo, quando o Fernando Henrique era presidente ainda. Dá um apagão, a única coisa que eles eram os lascados, a única coisa que o pai dele deixa, que era um carrinho velho, o ladrão vem e leva nesse dia, uma semana depois, esse carro. Leva embora. Então ele perde tudo. Quando ele chega em casa, que por conta do apagão deu aquilo, os móveis que eles já não tinham muito, né, os eletrodomésticos, todos queimam. Todos queimam. E o que acontece com isso, né? A vida dele continua, ele se forma e começa a fazer comédia, e faz comédia usando esses termos. Começa a fazer brincadeira. Pouco tempo depois, já mais velho, ele fala assim: olha, sabe o que me ajudou a lidar com a dor que eu sentia, com o mal que eu carreguei depois de tudo isso? Foi um pouco do humor. E o Danilo Gentili, que passou uma boa fase da vida dele na igreja, é dizer: em tudo dai graça, em tudo você agradece. Mas, Matheus, como assim? Aonde você quer chegar com essa história? Eu tô falando de um comediante que fez humor com a irmã que morreu. Tô falando de um comediante que fez humor com o pai que morreu. Tô falando de um comediante que fez humor com a mãe, quando a mãe dele, se acredita que depois de um tempinho a mãe dele tava trabalhando numa casa lá, de alguém para fazer algum dinheiro, que os filhos tava desamparado, tinha perdido o marido, a mãe tá trabalhando, perde o dedo trabalhando. Aí, sabe, é uns negócios que eu falo, não, Deus tinha, tem que ter algum propósito nessa vida. E eu pensei nisso, que o humor na vida dele veio como uma forma de superar essas dificuldades. Superar uma dor que veio atrás da outra. Recentemente, Vinícius, mas bem recente, minha mãe estava ajudando a subir algumas coisas num caminhão e ela caiu. Caiu de peito para frente. Minha mãe caiu de peito para frente e quebrou costela. Ixi, imagina, quebrou a costela, mas ela caiu desacordada, né? Então, essa notícia chegou um pouco depois para mim. Imagina, eu estava em casa quando essa notícia chega que a minha mãe cai. Eu estava em casa, mas sabe quando eu já tinha arrumado aquele emprego, estava esperando, tinha muita coisa estava muito no lugar, as contas no lugar, minha mãe vai lá e cai. Eu falo assim, Deus, eu não acredito. Parece que quando as coisas estão melhorando, minha mãe cai. E eu tava indo pra terapia, eu faço terapia, eu tava indo pra lá e eu tava muito angustiado, com meu coração aflito, né? E eu lembro que a primeira coisa que eu fui falar com a psicóloga, quando ela perguntou como eu tava, eu falei, ai, eu não tô muito bem não, minha mãe achou que era o Homem-Aranha e já caiu. E pra todo mundo eu falei, ah, não, minha mãe acha que é o Homem-Aranha e foi pular do caminhão achando que era o Homem-Aranha e caiu de cara. Basicamente isso. O humor, para mim, ele é usado muito como um refúgio para segurar o baque.
para segurar o que tá difícil, para segurar aquilo que estava acontecendo, porque eu fiquei muito mexendo, fiquei muito magoado. Eu pensei naquele que o Vinícius vai entender a piada interna, mas o me dê em 10 anos, daquela de como às vezes o dinheiro faz falta numa situação de que o seu parente, ou o seu cachorro, o seu gato, ou uma necessidade aparece, quando você quer resolver de uma vez, ou você quer questionar, em vez de dar graça, como essas coisas o humor me ajudou a atravessar. Como eu brincar com a minha mãe caiu, depois que eu fui lá falar com ela, ô mãe, não acredito. A mãe achou que era o Batman pra pular dos lugares, ficar caindo de cara, você não tem mais idade. Brincando com ela. Ela riu e ri junto. Porque graças a Deus, a minha mãe, que é muito, muito, muito mais crente que eu, ela tem um bom coração e um bom humor incrível e enorme. E quando eu olho para esse texto, quando eu olho para o Iago comentando sobre humor, sobre termos o humor saudável, sobre o Salomão falar que tem tempo para você rir, tem tempo para rir. Então, quando eu linko isso com o maior mandamento, Vinícius, eu penso que quando a gente vai para ferir, quando a gente usa qualquer ferramenta, mas qualquer ferramenta, desde uma faca, desde uma arma, desde o riso, desde a zoeira, para atacar o nosso semelhante, o nosso próximo, atacar aquilo que é sagrado, eu acho que a gente sai fora. Eu acho que a gente mina, sabe? Então eu acho que muitas das vezes a gente está precisando daquele som do meu coração, Deus. Até mesmo se o meu humor for desmedido, como o Iago fala, se o meu humor for desmedido, o Senhor possa me ajudar a colocar isso no lugar. O Senhor possa me ajudar a colocar isso no centro da onde deve estar. Assim como qualquer ferramenta, que o humor seja feito para rir, para alegrar um ambiente, e não para diminuir alguém, para diminuir o outrem, ele sendo meu irmão ou não sendo meu irmão, sendo coisas do Senhor ou não. Que ele sempre seja para alegrar. Jesus era alguém que as crianças gostavam. Jesus era alguém que as crianças queriam estar perto. Uma pessoa ranzinza, ninguém quer estar. Jesus não era essa pessoa, obviamente Jesus não era essa pessoa. As pessoas gostavam dele, as pessoas gostavam de Jesus, não só os discípulos. Quem é mais puro de coração como uma criança para querer estar junto com alguém, né? Então, não era que ele era uma pessoa leve, uma pessoa que andava levitando, era uma pessoa gostoso de estar, né? No final do livro de João, a gente ficou nesse texto falando sobre imaginar um Jesus zoeiro, imaginar um Jesus que conta piada. No final do Evangelho de João, ele diz que a maioria das coisas que aconteceram não estavam naquele livro. Tem muito de Jesus que a gente precisa conhecer ainda. E que a gente talvez não vai conhecer esse Jesus aqui. A gente vai estar conhecendo o Jesus das Escrituras. O Jesus que é revelado. Graças a Deus, Vinícius, mas graças a Deus que ele está preparando um lugar para a gente. E a gente vai subir lá para lá. Não só para cear, não só para cantar, mas para comungar com alguém que tem graça, que tem alegria e que tem piada. Alguém que limpa dos nossos olhos toda lágrima e prometeu alegria, gozo e graça. É esse Jesus que a gente serve, não é outro. Mas não é outro mesmo. É esse Jesus de graça, de bondade, de bom humor que a gente diz servir e que vai nos buscar para rir com ele na glória por toda uma eternidade. E é nisso que eu acredito e é nisso que meu coração tem estado em paz quando eu penso nesse capítulo. Amém? Amém, amém. A gente às vezes tem uma visão tão errada, né, de quem é Jesus, e principalmente quem é muito antigo, muito religioso, e vê Jesus como um carrasco mesmo, como uma pessoa que só ficava séria, uma pessoa que não dava um sorriso. Às vezes, quando a gente fala isso, pode ser que alguém até fale, não, isso é heresia, como assim, Jesus fazendo piada, fazendo brincadeira? Mas quando a gente não precisa nem estudar muito, não, só parar para pensar mesmo, raciocinar. As pessoas gostavam de estar perto de Jesus, as crianças gostavam de Jesus. Jesus, o primeiro milagre dele foi lá numa festa de casamento. Jesus não estava lá pregando, Jesus não estava lá, não, vamos abrir a lei aqui. Não, Jesus estava lá curtindo a festa. Aí, nossa, tá tão legal a festa que acabou o vinho. Ah, não, mas essa festa tá boa demais, vamos lá, pode deixar que eu vou fazer um negocinho aqui. Aí vai lá, multiplica e transforma a água em vinho para continuar a festa.
Então, veja, Jesus, ele quando a gente para pensar quem é Jesus, a pessoa que ele foi aqui, Jesus não é isso que a gente pinta, não é isso que a gente imagina, não é isso que a sociedade pensa que Jesus era. Jesus não era apenas um homem sério que andava aí ensinando. Não, Jesus era gente igual a gente, né? Jesus dava risada. Essa visão de Jesus, ela também se reflete na visão que as pessoas têm do céu, né? Eu já vi aí uns videozinhos na internet, pessoal falando, os ateus assim, militante, falar, mas o céu vai ser chato, né? Ah, o céu vai ficar lá cantando aqueles hinos, aqueles órgãos eternamente. E enquanto que é completamente diferente. O céu não vai ser todo mundo em pé assim e eternamente fazendo nada, né? Não, o céu a gente vai estar lá vivendo, né? A gente não vai estar morto no céu, a gente vai estar vivendo e interagindo com Jesus e conversando com Jesus e dando risada com Jesus, né? Então, essa visão de Jesus como sendo um, um carrasco e o céu sendo chato, isso é uma visão completamente equivocada, né? Se existe humor, se existe humor santo, então acho que Jesus é a nossa referência de humor, é a nossa referência de alegria, de risada, a nossa referência maior. E tenho certeza que Jesus vai ter umas piadas boas lá para contar pra gente. Até porque, Vinícius, se tem um povo que entende de festa, de alegria, é o povo judeu. A nossa festa aqui, se for ter um casamento, é um dia, um final de noite. Lá era 7 dias. A festa não era pouquinho. Então, não dava para parar uma festa quando acabava algum alimento ou alguma bebida, né? Se volta lá em Isaac e Rebeca, durou 7 dias. Jacó, que foi enganado, estava tão doido que quando foi ficar com a mulher, ficou até com outra. Você entendeu o nível da festa? E o pior, você falou de como a gente pinta Deus, de como vê Deus. Aí por fora, acho que isso não é muito do nosso meio, mas por fora tem uma visão de um Deus carrasco que se você for fazer alguma coisa, pedir alguma coisa para Deus, você tem que barganhar. E quando você barganha, você nunca oferece, Deus, eu vou fazer um propósito e por 7 dias eu vou bem dizer. Por 7 dias, eu vou colocar uma lista de pessoas que eu gosto menos e vou fazer o possível para gostar mais dessas pessoas. Não, a gente faz o oposto. Se o Senhor me der isso aqui, eu vou parar de tomar açúcar por não sei quanto tempo. Mas o que Deus tem a ver que você vai tomar açúcar? O que Deus tem a ver? Ó, vou subir de joelho não sei na onde. Mas o que Deus tem a ver com o seu joelho que você vai subir não sei na onde? Essas coisas são tão fáceis, Vinícius. A gente fala, comer açúcar, não, mas quando a gente for um propósito de comer o açúcar, é fácil. De subir de joelho no sinal de isso é fácil. Agora faz um propósito que você vai amar X pessoa, que você nem gosta muito. Faz esse propósito. Eu quero ver. Faz esse propósito que todos os dias, que você, por um tempo, você vai procurar uma pessoa para abençoar e você vai abençoar. Abençoar sendo ouvido, abençoar dando alguma coisa, abençoar dando um transporte. O que for, a gente não quer isso. A gente nunca quer ver esse Deus que quer ver você bem, você abençoando, você entregando, você servir. Não. É sempre o Deus da penitência. É o Deus da dor, é o Deus do sacrifício. A gente tem que estar para baixo, chorando e subindo coisas de joelho, ou parando de comer açúcar, ou parando de beber refrigerante. O que Deus tem a ver com seu refrigerante? Você tá entendendo? A gente nunca quer entregar o bem, a gente quer parar o nosso. É bom mesmo que você pare de tomar o refrigerante. É bom mesmo. Eu vejo Jesus falando, mas é bom mesmo que você pare de tomar o refrigerante. É bom mesmo. Você entende? A gente distorce muito as escrituras, distorce muito uma vivência de Jesus, distorce. A gente distorce. O que eu tenho a ver com o teu refrigerante? Pessoal, quem for comentar aí, já levanta a mãozinha para a gente montar a listinha. A Lindsay já foi rápida aí, já pode ficar à vontade. Já estava esperando, Pai do Senhor. Me Amém. falem como tá o som. O ventilador tá ouvindo muito? Não, tá bom, o som tá bom. Porque, Tá limpo. misericórdia. Tá muito calor. Nossa, primeiramente, senti muita saudade semana passada de não participar. Mas foi por um bem maior.
Confesso que este capítulo não me bateu. Óbvio que quer que bateu um pouco, né? Porque, infelizmente, nós somos seres humanos, mas a questão da zoeira me pega muito. Recentemente mesmo, passei por algumas situações em que eu tive que cortar algumas coisas das quais estavam me machucando. Eu sempre falo em casa que a brincadeira, ela só é brincadeira quando as duas pessoas envolvidas estão rindo da situação, né? E como alguns já sabem, eu sou a jovem mais velha do grupo, dos jovens. E sempre tem aquelas brincadeirinhas. Ai, e o namorado? Ai, sabe, tentando arrumar. Todo mundo que aparece na igreja querem jogar para mim. Até parece que eu estou desesperada. Nossa, ai, arruma aí. E eu peguei um vídeo do pastor Cláudio Duarte e postei. Onde que fala, né? Pais, líderes, não pressionem. Aí quem tinha que pegar já veio e falou, conversou comigo, pediu perdão. E foi onde eu comecei a cortar. Eu falei, não, gente, eu não tô desesperada. E outra, é chato. Porque, por mais que eu não esteja desesperada, eu estou esperando no Senhor. Então, quando vocês brincam com essa situação, que para vocês é legal, para mim não é. Inclusive, ontem eu mandei um vídeo do Varoai, mandei no grupo. E uma cidadã falou assim, ô Lindsay, não tem nenhum solteiro aí não? Eu falei, tem vários, isso no grupo. Aí ela, então, e aí? Aí eu respondi, aqui nada, e aí? Aí ela, você é inteligente. Eu falei assim, e você também? Porque, tipo, eu já cortei para ela entender que eu não gosto dessas brincadeiras. E isso envolve em tudo. Então, sempre que eu vou brincar com alguém, eu vejo se a brincadeira não vai chatear a pessoa. E se de princípio eu vi que chateia, a minha primeira reação é pedir desculpa. Porque eu não acho justo. Algo que para mim é legal, não é legal. Igual o Matheus falou da mãe dele, semana passada, eu achei minha mãe no chão aqui, empurrando o sofá. De princípio eu fiquei assustada e depois eu fui contando para os outros rindo também, igualzinho o Matheus. Mas ela nem pode saber disso. Então, e é isso. Quando o autor fala sobre Jesus, me chama muita atenção, porque a Bíblia vai falar que em tudo Jesus foi tentado. Então, provavelmente, houve ali uma tentação em que ele poderia zoar alguém para machucar. Mas ele, nos mostrando que nós podemos, sim, igual já foi falado, temos ter a zoeira santa. Brincar entre amigos. Ali, o caso do Eliseu, zoar, tentando ofender as pessoas. São coisas das quais nós não vamos ter. E é importante que, quando a gente fala disso, a gente volta ali, né, para Gálatas, onde vai falar dos frutos do Espírito. Então, nós cristãos não devemos ter este posicionamento. Lógico, como eu falei, assim, nós somos humanos, somos falhos. Provavelmente, uma vez ou outra, a gente vai acabar errando, mas nós temos que ter um posicionamento sobre isso. E importante, nós também devemos saber lidar quando alguma coisa nos machuca. Ai, porque ele me zoou e eu vou revidar zoando ele pior? Não. Infelizmente, eu sou uma pessoa que eu sei machucar a outra. Então, quando eu vejo que está me machucando, eu já falo. Eu falo assim, ó, porque depois, se eu soltar, não vai ser fácil. Infelizmente, assim, é algo que eu renuncio todos os dias. Eu oro para o Espírito Santo não permitir que eu seja assim, porque infelizmente eu falo em coisas que vai machucar. Mas eu sei que eu não posso ser assim. Eu não posso revidar. Por mais que seja zoeira, eu não posso revidar. E eu sei que existem pessoas que também têm limites. Tem pessoas que têm pavio curto. Você brinca com ela hoje, vai estar tudo bem. Amanhã você vai brincar, não vai estar tudo bem.
às vezes nós mesmos somos assim. Tem dias que nós não estamos bem. E por isso que é importante a gente se basear em Cristo. É muito importante, muito bom ele ter colocado Cristo ali. Para a gente seguir a figura perfeita, né, de Cristo, para nós procurarmos. E é isso, sabe? E liberar o perdão. Às vezes as pessoas vão nos machucar com brincadeiras. Às vezes elas nem entendem que nos machucaram, que tem uns que é manezão aí na vida, né? Zoa a rios aí sem ligar que isso vai machucar o outro ou não. Mas vamos lembrar, provavelmente pessoas também brincaram, fizeram brincadeiras com Cristo que feriu a ele, mas ele perdoou. Então, acima de tudo, da zoeira, que nós devemos sim nos policiar, mas também nós devemos perdoar aqueles que zombam conosco. É o mais importante, eu acho que isso é a importância da comunhão. E se posicionar. Ontem eu falei para uma colega sobre o posicionamento. Se é algo que te machuca, converse com a pessoa. Nossa, ai Vinícius, eu não gostei que você ficou falando que eu tenho 28 anos e estou solteira. Você nunca mais fale. Ai, Matheus, eu não gostei que você falou do meu cabelo. É normal. E se a gente não fizer isso, a gente também nunca vai ter um posicionamento diante de ninguém, certo? Então, o principal, liberem o perdão, mesmo que te machucou, e fale para a pessoa, para que você não seja mais magoada. Vinícius, ela estava comentando, lembrando de Pedro, né? De boas intenções, o mundo tá cheio. Pedro vai lá, saca da espada e corta a orelha do rapaz. Não, Jesus, mas tô aqui defendendo. Falei que ia lutar aqui e tudo. Aí Jesus repreende. É por isso que a linha da boa intenção não é o que a gente segue. Porque a boa intenção ela vem do coração. E o coração é o quê? Enganoso. A gente segue o que Jesus manda. E Jesus manda a gente amar o coleguinha. Se Jesus manda a gente amar o coleguinha, a gente tem que ter percepções. Ninguém é criança, mas então a gente tem que ter percepções. No meu serviço, infelizmente, eu já digo isso infelizmente eu sou muito brincalhão mesmo. Então no meu serviço, todo mundo que entra, eu já sou bom de colocar apelido. Então, para todo mundo, eu falo assim: olha, se você não gostar, você pode vir falar para mim. Eu tô trabalhando lá num serviço novo, tô há um mês nesse serviço. Então, eu cuido de uma equipe. Tem um moço que chama Josemar, ele já virou o José dos Mares, e todo mundo chama assim. Eu já falei: se você não gostar, você pode me falar, viu? Não liga pra posição que eu tô, não. Você pode vir falar. E já aconteceu de eu estar num outro serviço anterior, e eu já ter dito isso, e a pessoa depois, acho que 3 meses depois, vem falar: Matheus, não me chama mais assim, não. Eu não gosto de que me chama assim, me chama pelo meu nome. E ela nunca mais ouviu o apelido dela, da minha boca. Só o nome da pessoa. Porque nem sempre a gente consegue ter a percepção de que você ofende. Se ela me falou, porque talvez num momento ela achou legal, depois ela não achou mais. Aquilo incomodou, encheu, saturou, sabe? E aí ela veio e falou, sinalizou, ela também era cristã, falou: olha, fulano veio com bom amor. Fulano, olha, assim, 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 não me chama assim, às vezes eu não fico um pouco incomodado, às vezes eu não tô num dia bom, só me chama pelo meu nome. Aí eu falei: ótimo, fica tranquila, eu só vou chamar você pelo seu nome. E assim foi, e assim foi. Ali você falou um ponto que eu também não tinha mencionado, sobre perdoar. Esse é o ponto. Se nós somos irmãos, pelo menos no nosso meio, a gente tem que ter essa abertura de com o outro, de falar assim, sabe? Olha, fulano, é assim, assado, frito e refogado, não me chama assim, não é assado, ou não menciona isso, ou não coisa. Por isso a gente tem que sondar o nosso coração, saber se a nossa brincadeira não ofende o outro, e se o outro vai fazer assim, cara, fala pro outro: olha, fulano, não faz isso porque isso me ataca, isso me fere, e se você quer aparecer com Jesus, não faz isso não. Faz isso não, porque eu me sinto para baixo dessa forma. Isso aí, a minha internet aqui tá oscilando, vocês estão me ouvindo bem? Tava travando aqui. Tá, né? Acho que já normalizou. Cadê? Alguém tinha levantado a mão? Acho que abaixaram. Não sei se foi por causa da internet. Não, tá aqui. Eusilene, pode comentar. Oi, gente, tudo bom? Vocês estão ouvindo?
Gente, eu Sim. vim correndo do salão para poder conseguir pegar essa live, vocês não têm noção, desespero. Mas o que eu queria comentar é mais ou menos o que a Lindsay e o Matheus falou, em questão de certas brincadeiras, você vê, no livro mesmo fala, você vê a serenidade por trás das brincadeiras, né? É uma situação que aconteceu lá no salão também, gente. Uma mulher, ela estava comentando sobre a vida dela, ela comentou que ela casou. Alguém foi, virou para ela e falou assim: Nossa, mas você casou com fulano? Ih, vai terminar rapidinho. Gente, o semblante da mulher mudou na hora. Na hora. Então, realmente, a gente tem que pensar no que fala. Ah, ô, gente, pelo amor de Deus, eu tô naquele grupão, se eu tiver falado alguma coisa, vocês me corrigem, tá? Pelo amor de Deus, que eu não gosto. Vocês podem me corrigir e falar mesmo. Porque, tipo assim, eu já sofri. Claridade. Eu já fui uma pessoa que já sofreu tipo, preconceitos, bullying, até mesmo pela minha cor na escola. E foi uma coisa que, tipo assim, sempre me falavam, olha, leva na esportiva, leva na brincadeira, porque senão você vai se chatear, ficar mal, entrar em depressão e outras coisas. Aí, tipo assim, gente, tá muito escuro. Acho que agora melhorou. Então, tipo assim, eu sempre tentei levar na esportiva, só que aquela coisa sempre ficava, tipo, machucando, não sei como é que fala, mas aquele sentimento ruim. Aí eu passei a analisar a situação, eu falei assim, ué, tá me maltratando, eu tô me sentindo mal, vou deixar isso acontecer, continuar? Não, eu chegava perto dessas pessoas, comentava, ó, fulano, não tô gostando disso, para. E passou a parar, gente. Então, quando você se sente diante de uma situação assim, você tem que falar mesmo, você não pode ficar calado, porque senão muitas dessas doenças que tem hoje em dia, em relação à ansiedade, depressão e essas coisas, é por pessoas que passam situações e guardam para elas. Mas você tem que entender que você tem seu pai, você tem sua mãe, você tem amigos que você pode conversar, tem o pastor da igreja, tem seus líderes também do conjunto que você pode estar se abrindo e comentando sobre essas situações. Gente, é tenso, tá? E a Lindsay falou dessa questão dela ser a mais velha do conjunto. Aqui em casa, a gente sempre cresceu com uma coisa, né? Porque meus pais, eles casaram de pouco. Minha mãe casou com 16 anos, meu pai tinha, acho que uns 18, se eu não me engano. E, tipo assim, eles foram construindo juntos desde muito novos. E ela sempre colocou na nossa cabeça, olha, vocês vão estudar, vocês vão fazer faculdade, vocês vão fazer curso, vai conseguir essa independência financeira. Relacionamento é um bônus, aí é com vocês. E agora que a gente já está com esse pensamento mais formado, mais centrado, a gente agora já está, digamos que, aberta a relacionamentos. Então, tipo assim, a minha irmã, hoje ela já é formada na faculdade, eu até comentei na live passada, ela já é formada, já tem um trabalho dela, tudo fixo, agora ela tá querendo já dar entrada no apartamento dela. Então, tipo assim, na igreja, eles sempre viram ela como a moça solteirona e ficava falando mesmo, olha, você não acha ninguém interessante, não? Tipo assim, se tá solteira até hoje, foi porque realmente não achou alguém que batesse com os princípios e os projetos, propostas não estavam alinhados. Então, ela foi e saiu do conjunto da mocidade, porque o pessoal tava falando muito, né? Falava assim, para poder ela conversar com fulano, arranjar ciclano. Gente, vou contar uma situação para vocês. Teve uma irmã que eu conto porque minha mãe, ela conta para todo mundo, né? Então, tipo, todo mundo já sabe. Essa irmã, ela veio aqui em casa, no portão de casa, com um senhorzinho mesmo, velho mesmo. Ele tava andando até com bengala, gente. Chamando minha mãe no portão, né? Minha mãe foi atender de boa. Aí a irmã, e ela não abriu o portão, minha mãe, em hipótese alguma, abriu o portão. Aí a irmã foi e falou assim: Ô irmã, abre o portão aqui para conversar com você direito. Minha mãe, relutante. Aí minha mãe foi finalmente abrir o portão para poder conversar com ela. E ela estranhando a situação, porque quem vai estar com esse moço mais velho aqui na porta da minha casa? Aí ela foi falar, gente, que levou ele lá para poder escolher uma de nós para poder casar. Olha, absurdo, gente. Misericórdia. Nossa, pelo amor de Deus. Fica até tremendo só de lembrar. E, tipo assim, minha mãe, ela ficou sem reação. Ela falou assim, você tá ficando doida? A gente não tá dando tempos pro mortes mais de ficar arranjando casamento assim, não, gente. Faltou um pouco minha mãe falar assim, e o dote? Você vai dar o dote também, por acaso? Aí foi. A irmã foi... Gente, a irmã ficou insistindo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Vocês estão rindo, né? O tempo inteiro para poder
querer que o homem casasse com uma de nós. E, tipo assim, a mais velha tem o quê? Tem uns 29. Eu sou a mais nova, tenho 23. E não é um absurdo, gente, pelo amor de Deus, até onde esse mundo vai parar, socorro, Jesus. Aí, por isso que eu falo, se está incomodado com alguma coisa, fala, se abre. Porque tem pessoas que vão te aconselhar. Tem pessoas que vão te aconselhar. Você pode achar, tipo assim, igual eu na minha adolescência, achava assim, é eu e Deus. Eu e Deus, ninguém vai me entender, ninguém vai saber me aconselhar. E não, gente, quando a gente para analisar a nossa situação, a gente percebe que tem pessoas ao nosso lado que realmente, igual pai e mãe, sempre vai estar do seu lado ali. Independente de tudo, amigo passa. Tem como é que eu posso dizer, gente? Um escritor, isso. Escritor. Ele fala que tem amigos por estação. Que Deus coloca na sua vida por estação. Aí, e realmente, tem pessoas que é um amigo ali por aquele momento, por ano ali, que você fez uma amizade e tal, mas tem outros que pode realmente durar uma vida longa, né? Mas o que a gente mais vê é amigos por estação. E realmente é verdade, tem pessoas que Deus vai te colocar que você tá passando por um momento e Deus vai colocar aquela pessoa ali para te auxiliar naquele momento. Então, muitas vezes não cobre amizade de ninguém, não, gente, porque vai que a proposta de Deus para a pessoa te ajudar ali naquele momento, naquela hora, e não em outra. Então, é esse meu, como é que eu posso dizer, meu testemunho, meu desabafo para vocês. Vocês vigiam, toma cuidado, tá? Com as pessoas mais velhas aí, já fica atenta. E, gente, me desculpa mesmo de coração se eu fiz alguma coisa, alguém ficou chateado, tá? Amo vocês. Já pensou, Vinícius, se a moda volta, levar a pessoa na casa da outra para escolher? Rapaz. Imagina, aí fica fácil. Aí só vai dar um pessoal indo nos condomínios já, quer escolher umas mais cheia da grana. Mas sobre o que a pessoal e as meninas comentaram, e foi até parte da reflexão lá que eu mandei ontem, quando a brincadeira, mesmo que sem a intenção de ofender, acaba ofendendo, né? Então, isso também é um outro limite para a gente tomar cuidado. Às vezes, se eu brincar aí com o Matheus, chamar ele de alguma coisa, mesmo que a intenção minha não seja ofender, mas ele se sinta ofendido, assim como os subordinados, eu acho que, ô Matheus, você toma cuidado que você vai receber um monte de processo lá de assédio. Seus funcionários tudo sai da empresa te processando, fica colocando apelidinho. Mas mesmo que a intenção não seja ofender, mas a pessoa se sente ofendida, a gente tem que tomar cuidado também em relação a isso, né? E realmente falar. Às vezes a gente brinca e tem gente que não fala, demora 2 meses, aí depois de 2 meses vem falar, não gostei daquela brincadeira. Pô, mas depois de 2 meses, me ajude a te ajudar também. Vinícius, não tem pra onde correr. Aquele que ofende, mesmo com brincadeira, ele tem que se arrepender e parar. Mas aquele que fica dolorido com a brincadeira, ele tem que se arrepender e perdoar. É isso que ele faz. Porque se ele não perdoa, no caso, né? Se ele não perdoa, ele tem que ir lá e perdoar. Perdoa e sinaliza, pessoal, não faz mais isso, mas com o coração aberto para perdoar, com o coração aberto para o perdão, para liberar graça o tempo todo e sempre, e 70 vezes 7, se for preciso, ainda que for cansativo, ainda que levantar a ira, ou como a Lindsay falou, ainda que você tiver ferramenta para machucar a pessoa. Então você segura a onda e libera perdão, porque você é chamado para liberar graça e perdão, né? Amém. Alguém mais vai comentar? Levantem a mãozinha aí, pra gente saber. A Verônica, fica à vontade. Deixa eu explicar um negócio aqui, rapidão. Vocês estavam comentando. Saber receber essa correção. Se alguém te corrigir, a gente não se sinta mal, porque querendo ou não, é pro bem. Você tá errado, a pessoa falar assim, não tá legal, vamos mudar isso aí, vamos melhorar, né? Ou então não falar mais isso. Então, é que nem eu falei antes, né, gente? Me corrija se eu estiver errada, ou então, se você receber alguma correção, aceite, porque, querendo ou não, você vê hoje os melhores profissionais, todas as áreas, tanto de trabalho, como pregação, como louvor, tudo tiver envolvido.
eles receberam feedbacks, mas não foi sempre feedback 100% ou os melhores. Foi feedback, olha, você está errando nisso, você precisa melhorar nisso, isso, aquilo, outro. Então, é você aceitar, né, a opinião das pessoas. E não tô falando assim para você aceitar qualquer uma também, não, porque não é assim. Você tem que saber qual que você vai ouvir, é tipo, peneirar mesmo. Olha, realmente eu tô errando nisso aqui, então eu vou melhorar nisso. Não, mas o que a pessoa falou para mim não tem nada a ver, então não vou continuar seguindo nessa linha. É isso. Amém. Verônica, pode comentar. Já tá se ajeitando para ligar a câmera, Vinícius. Tá ligando a luz lá, se ajeitando. Verônica. Meu Deus. Caiu a internet, Verônica? Vamos dar uns minutinhos para ela. Alguém mais aí vai querer comentar? Levantem as mãozinhas. Cadê a Débora? Não vai comentar hoje, Débora? Você acredita, Vinícius? Peraí. Gente, eu tô aqui dando reforço, ó. Dando aula de reforço de matemática. Hoje eu tô só ouvindo, viu? Ó. Será que a Verônica vai aparecer? Dá um sinal, Verônica. Manda um oi no chat. A Lindsay voltou enquanto isso, Vinícius. Então vai lá, Lindsay. Puxa aí, depois a gente vê a Vera. Seu microfone tá desligado. Oh! Liguei só a câmera. Eu tava lembrando aqui também da... Não sei se vai fugir um pouco do assunto, né? Que nós vemos muito alguns pastores que gostam de uma zoeira, né? Mas eles se excedem muito na zoeira e acaba perdendo o sentido da palavra. Não sei se alguém aqui, a não ser os meninos e a mim, tem o costume de dar saudações, palavras, que a gente também tem que saber maneirar, né? Saber o tanto que usar. O príncipe dos pregadores, né, Charles Spurgeon, ele vai falar que a igreja nunca foi centro de entretenimento para ninguém. Então, às vezes, a gente vê pastor que passa 50%, 60% da palavra brincando, dando umas zoeirinhas. Nossa, teve uma vez que veio um pastor na nossa igreja e te falar, tem vez que dá vontade de levantar e ir embora. Se não for a graça de Deus e a gente não saber que a gente está ali para entregar, aí o negócio fica estreito, porque o cara começou a zoar demais, zoou o tamanho de um irmão, zoou a outra moça, nossa, foi uma coisa que, olha, e eu sou bem tradicional, assim, eu gosto mais de algo bem seguido ali, ó, o culto, e eu fiquei olhando e falei assim, Jesus tem de misericórdia. Isso é importância, né? Tanto que a zoeira, ela tem o limite e o local certo também, né? O limite e o momento certo, né? E o momento certo não é pregando. Também concordo com você. Quando a gente fala de Jesus fazer piada, isso não é argumento para você fazer piadinha na igreja, em oportunidade, em pregação, não. A pregação é para pregar a palavra, né? Fazer brincadeira e piada, existe momento para todas as coisas. Uma coisa quando você for fazer piadinha, brincadeira, reunião com os amigos, tá ali conversando com a galera. É o momento para você interagir, fazer brincadeira. Agora, em momentos sérios, a gente tem que ser sérios, né? Eu acho que a Verônica... Verônica, tá viva? Dou-lhe uma. Eu acho que ela nos abandonou. O arrebatamento secreto, Vinícius. Só foi a Verônica. Gente, então, vamos... Deixa eu ver. Verônica, voltou? Estamos aqui te esperando, faz 30 minutos. Se quiser comentar, fica à vontade.
É. Tá difícil, Verônica. Muita tecnologia, Verônica. Oi? Agora estamos te ouvindo um pouquinho baixo, mas estamos te ouvindo. Pronto, é porque aconteceu uns babados aqui, mas deu certo. Tá dando pra ouvir, né? Eu queria só comentar com vocês essa parte inicial, lá na epígrafe do livro, do capítulo que fala na página 143, que diz assim, ó, eu achei muito. Diz assim: diga-me se você ri, como ri, por que ri, de quem e do que ri, ao lado de quem e contra quem, e eu te direi quem você é. Tipo assim, o que eu achei incrível nessa descrição, que existe aquela zoeira saudável, né? Existe aquela zoeira que é maldosa, que é para te derrubar. E através desse texto a gente consegue entender que a gente consegue saber quem é a pessoa através da zoeira, através de como ela, do tipo de brincadeira que ela faz com as pessoas. A gente consegue entender. Aí, vocês, aí que fazer igual a menina da semana passada, eu fiquei nervosa na frente de todos os temas. Nessa parte onde fala que é coisa séria, aí, de início eu queria, as minhas indagações eram quais eram os limites da zoeira e como é que eu Ô, sei. Verônica, tá? O seu som está. Eu mutei a Verônica aqui, porque eu acho que tá com algum problema aí no fone, no celular, não sei. Não sei, Verônica, se você conseguir colocar um fone de ouvido ou. Não sei. Pra gente conseguir te ouvir melhor. A gente não tava te ouvindo, tá? Tava saindo alguns barulhos. Eu vou então abrir para quem que levantou a mão aqui. Michele, pode comentar, por favor. Aí, Verônica, você vai mandando aí no chat, se você conseguir um fone de ouvido, aí você volta depois. Oi, gente, tá me ouvindo? Paz do Senhor. Pode ser, Michele. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostei muito, né, do livro, né? E eu tô, como se diz a história, em dois lugares ao mesmo tempo, viu, gente? Meus sábados, meus domingos, né? Só tenho tempo mesmo. Nem à noite, né? Desde já convido vocês para estar aqui com a gente no Congresso da UMADEV, né, em Vitória de Santo Antão, estado de Pernambuco. Ainda dá tempo de vocês não poderem vir hoje, mas vem amanhã, tá? O que eu trago de exemplo para mim, a vida, e gostei, né, sobre o riso, a zoeira, de que forma alguém está rindo de uma pessoa, ou você está participando também de um grupo que está, vamos dizer aqui no estado de Pernambuco, chama-se tirando onda da cara do outro, né, eles dizem aqui. Então, a partir do momento que eu tive dois exemplos, né, e eu não gostei realmente da forma, mas eu contornei uma situação que me colocou para frente, né? Essa situação foi com o meu professor. Eu tinha vindo, e eu sempre conversava com ele, né? E eu respeito a idade dele. E certo dia eu tinha vindo do hospital e tinha passado para ele do Recife, né, da capital, que eu moro no interior, mas é pertinho, 40 minutos de carro, de ônibus. E eu tinha passado o atestado de comparecimento lá do médico. Aí ele fez assim: foi pela manhã que você foi atendida. E à noite é a faculdade, Michele. Aí eu fiz assim, mas como professor, né? Ele é meu professor e meu coordenador. E ele disse assim: Michele, e eu cansada, ele fez, vinha para a faculdade, e eu, no tom de brincadeira, que eu sempre brinquei com ele e ele comigo, eu disse assim: manda o carro vir me buscar. Aí ele fez: você está tá brincando com a minha cara, Michele. Aí, novamente, eu disse assim: professor, eu tô acabada, tô cansada. E aí eu fiz assim: prepara o jantar que eu chego aí. Aí ele fez: Michele,
venha-se embora, que não é brincadeira não. E eu cheguei na sala, né, e sentada lá na cadeira, eu já estava com vontade de chorar, sabe, gente? Eu já estava já cansada. Minha sobrinha tinha acontecido uma coisa entre a família e eu já estava com vontade de chorar. Ele olhou e a menina chamou, fez assim: Michele, você hoje passou do limite comigo. Você somente responda aquilo que eu perguntar. Seu coordenador sou eu. Quando você mandar o atestado, né, você responda como o coordenador. Depois a gente brinca. Pode brincar comigo? Pode. Aí eu parei e disse assim: ai, meu pai, eu estou brincando com o coordenador. Aí botei para chorar. E ele ficou lá para frente, para trás, para lá, né? E ele gosta muito de mim, eu gosto muito dele, né, gente? E depois alguém veio me perguntar, que ele ficou meio um pouco assim, apreensivo, né? A idade dele já, 60 anos, está quase perto de se aposentar. Aí ele ficou ali pensando. Aí eu fui lá, né? E disse, alguém escutou e fez, quer dizer que o professor Otávio e tu estão brigados? Eu disse, não, que é isso? É a idade, é porque ele não entendeu a brincadeira, né? Aí eu também levei como se nada tivesse acontecido. Até hoje, a gente se vê, boa tarde, meu coordenador, boa tarde, Michele. Então, assim, eu entendi o momento dele e também eu também estava passando por um momento difícil, né? Estava passando por algo difícil. E alguém queria ouvir de mim alguma coisa que eu dissesse, alguma coisa que pudesse dizer como fez Eliseu, né? Que aqueles meninos chamaram ele de careca, poderia dizer, foi esse professor isso. Então, certas pessoas, quando quer entrar na conversa, e que você tem que entender que não é para ter 3, é para 2, e temos que entender que nós temos sentimentos e tempos, né? Que a gente tem que ouvir, né? Como pai, e respeitar. Então, eu disse assim, imagina se eu levasse isso como zoeira, né? E aí estava o coordenador, o professor estava, meu pai do céu, acredito que nem conversando comigo mais estava, né? E todo mundo já tinha espalhado, que a gente sabe que faculdade é uma coisa séria. Então, essa foi o exemplo que eu trouxe de um professor, né, que hoje é meu amigo, que hoje eu vejo assim como uma pessoa muito boa para mim. Outra vez fui eu vítima de um 0 na prova. Eu não tinha habilidade na química orgânica e tinha um professor, não vou dizer, a gente que vive na presença do Senhor e busca santidade, esse professor, ele casado, começou, né, a gente sabe que passa momentos, começou a dar em cima de mim, né, começou a me tratar de forma diferente, como me convidando para sair com ele. Então eu fui vítima de, assim, eu sempre gostei de estar fazendo meu exercício físico, e se adornar é uma coisa, né? E se prostituir e se jogar para outra pessoa é outra coisa. Do mesmo jeito aconteceu comigo sobre isso. Então, por não permitir sair com ele, eu não fiquei mais, não aditei mais a disciplina que ele ia lecionar. Fui para outra. E aí, era amigo dele, esse outro meu professor. Então, gente, eu passei, assim, vim chorando o caminho. Porque quando eu tirei o 0, um passou para o outro, e na sala, assim, no meio do corredor, eles gritaram, kkkk, meu amigo, você fez ela tirar um 0. Gente, eu fiquei mal, subi e vim para casa chorando. Então, assim, também eu chorei, minha mãe atrás de mim, que minha mãe sempre vai me buscar, pegar na escola, na faculdade, desde criança, gente, e ainda nessa idade ela vai buscar, tá? E aí subi, né, chorando, ela atrás de mim, eu chegando as lágrimas, mas essas lágrimas, ela hoje me fez ser mais forte, e eu não zerei mais prova nenhuma. E se eu zerar, eu disse para ele, eu vou estar forte, porque na outra vez eu tenho chance de repetir as cadeiras quantas vezes eu quiser. Então, o que eu trago para vocês é, tenha força, né? Mesmo que você, na vida, leve um 0, mesmo que alguém não te entendeu, né? E que alguém fique, como diz aqui, tirando onda da sua cara, fazendo zoeira,
que você possa entender, buscar força no Senhor, deixa as lágrimas cair, deixa o tempo passar, né? E um dia você vai ver o que você fizer hoje para o Senhor, né? Se manter obedecendo a sua palavra. E eu adorei realmente, Vinícius, né, ter conhecido você, né, como uma pessoa que eu tinha falado com todo mundo, eu ainda lembro. Paulo, outras pessoas, não vou, a gente tem que colocar, dar honra a quem merece honra, né? E eu falava sobre fazer, eu não sei se tu lembra, né, que você sempre faz as paródias, mas eu queria fazer com uma metodologia de ensino para os meus alunos. E aí eu conversei com você e você me deu atenção, até hoje, né? Por isso que eu lhe dou atenção, né? E sei que você tem um coração bom e todos nós que estamos aqui pode contar, né? E eu vejo que nós nos entendemos cada um como servo do Senhor. E é isso, viu? Deus abençoe, que sejamos, vamos sorrindo, né, para chegar no céu, né, que a gente merece receber a coroa de Cristo. Amém, Michele. Obrigado aí pela sua contribuição. Que Deus abençoe. Maria Eduarda, à vontade, Maria. Paz do Senhor a todos, boa tarde. Dá para me escutar? Realmente? Dá sim. Então, estava sentindo falta, acho que já faz umas 2 semanas que eu não consigo participar, só vendo as reuniões gravadas, né? Por causa dos contratempos que a gente tem na vida, mas hoje eu tive a oportunidade. E eu estava dizendo que esse foi uma das partes que mais bateu em mim, porque humor é algo que eu acho que, pelo menos, eu digo que em mim é intrínseco, sabe? Eu gosto muito dessa parte do humor, sou uma pessoa bastante, posso assim dizer, humorada. E foi algo que tocou muito. E na página 155 tem algo que fala assim, o riso pode esconder a tristeza. De uma forma bem geral, eu vou ler algumas partes que falam assim, nem sempre é feliz aquele que brinca o tempo todo. A pessoa mais brincalhona da sua turma pode ser também a mais deprimida. Aquele que ri na igreja pode ser o que chora no quarto. Confundimos riso com felicidade e nos esquecemos da quantidade de humoristas que deram cabo da própria vida, ou que são dependentes de remédios. A quem conte a piada planejando suicídio. Precisamos dar atenção aos nossos irmãos que sempre sorriem, preocupados também com sua vida interior. Batalhas terríveis podem estar sendo travadas no coração de quem estampa no rosto um sorriso. Né? Então, eu achei muito forte, porque muitas vezes a gente vê as pessoas com humor, fazendo piada ou sorrindo, como foi muito mencionado, né, na questão do profeta Eliseu, quando a intenção daqueles meninos foi, sim, manchar a imagem dele, sorrir dele, por uma característica, e aquilo não só foi perceptível, e não só ele se sentiu triste, mas o Espírito de Deus não ficou satisfeito com isso, e por isso que mandou, né, aquele animal. E mesmo assim, que muitas vezes a gente vê algumas pessoas sorrindo, contando piada ou fazendo algo, mas a gente não sabe o interior daquela pessoa. A gente vê tanto o sorriso de algumas pessoas, a alegria. Tem muitas vezes a gente se questiona, será que aquela pessoa não passa por privações, por provações, por dificuldades, porque a gente só vê sorrindo. Mas é um conflito que só sabemos, é igual aquela passagem no livro de Mateus, né, que quando que a gente entre no nosso quarto, feche a nossa porta e ore ao nosso Pai em secreto. E o nosso Pai, que vê tudo em secreto, ele responderá. Então, muitas vezes a gente sofre em secreto por não querer repassar para outras pessoas e mostrar alegria. E aí é o cuidado com os nossos irmãos, sabe? Porque atrás de uma brincadeira, atrás de um sorriso, tem sempre algo que ele está passando. Então, que sejamos sensíveis aos nossos irmãos, que a gente possamos ajudar e poder observar, né? Observar tudo, questão de alegria, porque até um sorriso, ele quer falar algo por trás. E foi essa parte que eu olhei, meditei, e eu falei, é muito forte, como diz alguns irmãos daqui da igreja, é muito forte, então que a gente venha a olhar os nossos irmãos, né? As necessidades deles. Ele está feliz, graças a Deus. Mas procurar sempre saber como eles, porque a gente consegue identificar, né? Eu
faço direito, e aí uma das matérias que a gente tem é realmente essa de percepção da forma como o outro está falando, o que ele passa para a gente. Então, que a gente possa, como é que eu posso dizer? Eu não sei se essa palavra é forte não. É a palavra certa, mas perceber mais, ter mais empatia, ter mais um olhar para os nossos irmãos, né? Para não que a gente sejamos ajudador e não deixemos os nossos irmãos morrer ou perecer com as dificuldades da vida. É isso. Amém, amém. A gente tem que ficar sempre atento, né, com o que está por detrás do riso. Monique, fique à vontade. Oi, gente, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Sim. É a primeira vez que eu consigo participar e eu queria falar rapidinho. Enquanto eu li esse capítulo, eu procurei muito na Bíblia sobre versículos sobre alegria. Eu fiquei bem espantada que existem muitas passagens, muitos versículos que nos induzem a sermos alegres, a buscarmos alegria em Cristo. E eu fiquei bem chocada que a maioria também a gente conhece, mas eu acho que a gente às vezes não se atenta o quanto Deus busca que nós sejamos alegres. E ontem teve devocional dos jovens na minha igreja, e a gente está falando sobre os primeiros capítulos de 2 Coríntios. E aí eu achei muito interessante que no capítulo 2, se eu não me engano, fala que nós somos o bom aroma de Cristo. E eu fiquei pensando muito sobre a questão da alegria. No capítulo fala que nós somos o aroma de Cristo para as pessoas que estão na escuridão. Para os que estão na escuridão, às vezes a gente pode ser um aroma de morte, mas para os que são salvos, nós somos um bom aroma. E a gente começou a debater sobre isso até chegarmos no capítulo 4, que fala que o que em nós opera a morte, nas pessoas opera a vida. E aí eu fiquei pensando muito sobre a alegria. A alegria não deve ser apenas uma coisa para nós, eu me sentir alegre, mas a minha alegria deve refletir a Cristo. A minha alegria deve mostrar para as pessoas o quão bom é o meu Deus, o quão maravilhoso é o meu Deus. E eu acredito que é por isso que Deus deixa tantas diretrizes para nós sermos alegres, para nós nos basearmos na alegria que é em Cristo, para nós buscarmos essa alegria. Por isso que a alegria faz parte do fruto do Espírito. Então, acredito que o que Deus quer que nós sejamos, essa questão de sermos alegres, usarmos a alegria, usarmos o bom humor para evangelizar, para que as pessoas conheçam a Cristo através de nós. Porque nós somos cartas escritas. Muitas pessoas vão conhecer a Cristo através do que nós somos. Então, a ausência do bom humor, ou o excesso desse humor, né, de uma forma pejorativa, ela vai refletir muito quem nós somos e, para algumas pessoas, vai refletir quem Cristo é. Então, isso é muito sério e eu pensei muito sobre isso e achei legal compartilhar. E agradeço vocês. Amém, obrigado, Monique. Boa reflexão, né? A gente tem que, através da nossa alegria, mostrar Cristo, mostrar que somos felizes, somos alegres, porque nós temos a Cristo. É uma maneira muito efetiva da gente pregar o Evangelho, mostrar Cristo, que é através da nossa vida. Rebeca, fica à vontade. Boa tarde, gente. Vocês me ouvem bem? Sim. No final de semana passado, eu tive a oportunidade de acompanhar um trabalho teatral da CNC, que era sobre Luther King. Inicialmente, a gente queria, eu e meus amigos, a gente queria assistir o Radassa, né, que pega um apanhado ali das questões do autismo e, enfim, nós queríamos assistir essa peça, mas os ingressos já haviam esgotados, então a gente optou por assistir Luther King. E o que mais chamou a atenção, que tem tudo a ver assim, com o que a Michelle, o que as outras pessoas que participaram da reunião comentaram, é que ele vai fazer um apanhado da vida cristã de Luther King e vai fazer um apanhado também da religiosidade que havia ali por trás
do apartheid negro que houve nos Estados Unidos. Então, você ver pessoas falando em nome de Deus, achando que piadas racistas são engraçadas, piadas que são que não apoiavam as mulheres, propriamente dita a misoginia, tudo isso em nome de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do nosso riso, para que o nosso riso também testemunhe a Deus, né? Para que a gente também não vá ferir ali as outras pessoas, não vá também cometer a indelicadeza de ferir alguém, seja com o racismo, seja com a misoginia, seja com o preconceito com alguém que tem alguma deficiência. E muitas vezes a gente vê esse tratamento em algumas das nossas igrejas. Isso não é engraçado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o testemunho, do que a gente está rindo. Até o nosso riso, ele tem que testemunhar aquilo que Deus fez nas nossas vidas. E ver isso de uma forma retratada ali, todo esse contexto, é impactante, porque você passa a refletir como um todo, não só nas suas atitudes, mas passa a refletir como um todo nas atitudes sociais. O racismo não é engraçado, a misoginia não é engraçado, o preconceito contra o autismo também não é engraçado. E quantas vezes a gente ouve piadas ou vê coisas relacionadas a isso. Isso aí, Rebeca. Obrigado pela sua contribuição também. Pelo que eu vi aqui, acabaram as mãozinhas levantadas. Alguém mais quer comentar? Já se foram aí um pouco mais de 1 hora de reunião, 1h10. Ninguém mais? A Verônica, você conseguiu aí um fone? Tá por aí ainda? Manda uma mensagem no chat, ou se você quiser já abrir o microfone. Verônica. Oi, vocês estão me ouvindo? Agora tá melhor. Pronto, é porque eu estava com fone, estou com 2 crianças aqui, aí eles não me deixam falar. Mas deixa só eu compartilhar com vocês. Eu queria compartilhar com vocês uma zoeira assim, não muito legal. Peraí, neném, só um minutinho. Que aconteceu comigo na faculdade, agora recente, no início do semestre. A gente estava com um projeto do Dia do Abraço, certo? A gente estava na entrada da faculdade e com uma plaquinha oferecendo abraço para as pessoas. Só um minutinho. Aí, de repente, chega um menino da minha sala. Ele chegou, assim, do nada, aí disse, Verônica, me dá um abraço. Aí eu, tudo bem, eu dei um abraço. Quando eu dei um abraço nele, ele sussurrou no meu ouvido assim, eu vou te matar. Aí eu, vale, menino maluco, aí empurrei ele, disse assim, sai daqui, doido. Aí peguei e saí, né, de boa. Aí depois, quando eu cheguei perto da minha galerinha lá, eu peguei e fui contar pra eles, né, gente, o fulaninho ali disse que ia me matar. Aí a outra menina olhou e disse assim, não, ele já disse isso comigo também, ele sempre brinca assim. Aí eu, não, mas essa brincadeira não é legal. Aí a gente levou na brincadeira. Quando a gente ia chegando na sala, aí bateu aquele negócio em mim, aí eu, não, isso não é certo, esse menino não é normal, eu não vou guardar isso só pra mim. Eu tenho que, no mínimo, falar para a coordenação. Aí eu voltei, fui lá na coordenação, falei com o coordenador, super, hiper, mega nervosa. Quando eu cheguei lá na sala, ele olhou assim para mim e disse assim, menino, o que foi que aconteceu? Eu, não, professor, é porque aconteceu um episódio ali atrás, ali fora, e eu não me senti bem. No momento, eu levei na brincadeira, foi de boa. Mas aí depois, quando eu cheguei na sala, que todo mundo ficou brincando comigo, Verônica, ele vai te matar, ele vai te matar. Aí eu peguei e fiquei com aquele negócio, não, isso não é de Deus, eu preciso compartilhar, porque vai que acontece alguma coisa. Aí eu falei pro coordenador, aí depois aí ele pegou e disse assim, não, eu vou resolver. Aí tudo bem. Aí eu, não, professor, mas eu só não quero que o senhor vá falar com ele, dizer que eu fiquei chateada e nem nada, porque a gente levou na brincadeira. Pouco tempo depois ele chega na sala e chama o menino. Aí chama o menino para falar com ele, né? Aí leva ele para fora da sala e conversa com ele. Aí quando o menino volta na sala, o menino volta com a cara enorme pro meu lado. Aí depois desse dia o menino não quis mais nem olhar para mim, certo? Aí eu passo por ele nos corredores, eu falo, oi, tudo bom? Tipo assim, de boa.
mas sempre com aquele receio de que a brincadeira dele pode não ter sido uma brincadeira, entendeu? Aí o que é que eu aprendo com isso? Que a gente tem que prestar atenção nos tipos de zoeira, né? No tipo de brincadeira, tanto que a gente faz, quanto que a gente recebe. Tipo, eu não tenho essa cabeça de chegar para uma pessoa e fazer esse tipo de brincadeira. Ah, eu vou te matar. Isso não é brincadeira, né? A gente tem que ver o que é que está por trás de certas brincadeiras, que nesse caso eu acredito que não foi uma brincadeira muito boa, e que até eu já ainda tenho receio de encontrar com ele na faculdade. E é isso. Obrigada, gente. Desculpa pelo início. Imagina, Verônica. É isso aí, a gente tem que ficar sempre atento, né? Para o que está por detrás aí, atrás das brincadeiras, que às vezes pode ser um problema, às vezes pode ser um perigo, às vezes pode ser uma ofensa, e às vezes também pode ser um pedido de socorro, né? Como a gente já comentou. Então, não encontrar ele em lugar nenhum mais, né, Vinícius? Na faculdade é o melhor lugar. Ficar longe dessas brincadeiras, esses doidos. Pessoal, alguém quer comentar mais alguma coisa? Levantem a mão aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Matheus, vou passar então para você dar suas considerações finais. Mais um trabalho muito bom e de aprendizado. Às vezes a gente acha que é bobeira, pelo menos no meu caso, né? Quando eu já olho com preconceito sobre alguns assuntos, esse é um deles. E justamente por aquele negócio de você não querer sondar o seu coração, você não querer analisar os seus pontos que você possa estar errando. E é importante que a gente faça isso, não dessa vez, mas em todas as esferas da nossa vida, principalmente. Não usar qualquer ferramenta, seja um comentário, seja piada, seja zoeira, para ferir o colega, para ferir outrem, mas que isso possa ser edificado. A zoeira ou a brincadeira com o outro, seja lá qual for, o outro tem que estar rindo com você, e não você rindo dele e deixando ele com neuras, né? Principalmente sejam adultos, olha para o outro, você saiba com quem você vai falar. Se o doido da faculdade, não tem como saber se é doido ou não, mas o que eu sei é que ele não é seu amigo para fazer essa brincadeira. Tanto que você falou que você foi para sua turminha, ele não é da sua turminha. Você não faz uma coisa que você acha que é normal fazer com os seus, com uma pessoa que não é do seu meio, com uma pessoa que você não conhece. Não, uma brincadeira, seja o teor ou o peso que ela tem, que você faz com seus amigos, você não faz fora, você não faz com uma autoridade, você não faz com fulano, ciclano, que não é do seu meio. A gente tem que ter um mínimo de consciência, um mínimo de simancol, para falar a verdade. É isso, queridos. Deus abençoe, tá? É isso, então nós ficamos por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou mais um sábado à tarde aí, esse encontro online do nosso clube de leitura. Próximo capítulo, eu nunca sei, sempre no final da reunião que eu vou olhar qual que é. Palavrões e gestos obscenos. Então, próxima semana a gente vai comentar sobre isso. Se tem uma coisa que é feia, é crente que fala palavrão e faz gesto obsceno, hein? Misericórdia. Então, essa semana aí vamos comentar sobre este assunto. Olha, ó, já spoiler aqui, hein? Recentemente eu vi pastor fazendo isso, você acredita? Pastor. É triste, é triste. Mas então vamos comentar bastante sobre este assunto. Obrigado a todos. Que vocês tenham aí um excelente final de sábado, ótimo final de semana. Que Deus te abençoe. Forte abraço para todos. Até mais. Tchau. Boa